Bom dia pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Seguimos com toda a garra, com toda a força, né? Mas não podemos parar, tá bom? Pessoal, na primeira aula a gente falou sobre as notas musicais, tá bom? Lembrando que as notas musicais elas são 7, ok? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Se eu adiciono mais uma nota, essas notas musicais passam a ser 8, ok? Ou seja, se eu tenho 8 notas, eu tenho uma distância de uma oitava, tá bom? Passei alguns exemplos sobre o teclado também, né? Os dois tipos de teclados mais usados. Então nós temos o teclado que ele tem 61 teclas e temos o piano que tem 88, tá bom? Em breve, nas próximas aulas eu estarei passando para vocês mais algumas informações sobre teclados, os tipos de teclados que nós temos, tá bom? Para quem deseja comprar seu primeiro teclado, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, então vamos lá. Na nossa aula 2 do nosso curso de teclado, nós iremos começar falando sobre propriedades do som, tá bom? Então eu vou começar a dar alguns exemplos, tá? Para ficar mais prático da gente estar dominando, tá bom? Então, eu vou passar um simples exemplo para vocês, tá bom? Um videozinho e vou deixar vocês assistir, tá bom? Pode rodar. Bom, certo? Através desse exemplo, eu vou pedir para vocês, no teclado de vocês, vocês vão tocar a nota Dó, certo? C1, C2, o C3, C4, C5 e o C6. O que significa isso, professor? Primeiro Dó do teclado, segundo Dó, o terceiro Dó, o quarto Dó, o quinto e o sexto, tá bom? Até o Dó 6 do teclado, tá? Em cima disso, vocês vão fazer o seguinte, tá? Deixa eu mudar aqui. Nós tocaremos o primeiro, certo? O terceiro e o último Dó, que seria o primeiro Dó lá no começo do teclado, o terceiro Dó, que está no centro, e o último Dó, tá bom? Então, quem tiver dúvida, lembrando que as notas musicais, tá? E a nota Dó, principalmente, ela antecede a 2 teclas pretas e não a 3, tá bom? Então, podem tocar e eu vou rodar um videozinho para vocês poderem verem a identificação e a sonoridade dessa nota, tá bom? Então pode rodar o vídeo. Ok? Então vamos lá. O que eu venho através dessa mensagem, desse vídeo, perguntar para vocês? O que vocês notam de diferença entre essas 3 notas, tá bom? Então vamos lá, tempo de 10 segundos para vocês notarem a diferença. Ok, assim que vocês pensarem nessas notas, certo? O que vocês notam de diferença através dessas 3 notas, tá bom? Então vamos lá. A primeira nota, algumas pessoas vão pensar o quê? Que essa primeira nota, ela tem um som forte. Eu até coloquei uma figura aqui, certo? De uma pessoa forte, né? Lembra um som forte, aquelas pessoas que têm aquela voz robusta, certo? A última nota, algumas pessoas vão dizer que tem um som fraco, certo? Eu coloquei uma pessoa magra aqui, né? Que é bem fraca, para simbolizar algo fraco, né? Ou algo fino, né? Eu coloquei som fraco, mas vocês podem considerar como som fino, ok? Então, nós temos o som forte e temos o som fraco ou fino, tá? Mas professor, o senhor não colocou nada aqui no meio. Sim, porque no meio, certo? Nós consideramos que nós temos um som médio, certo? Então ele está no meio termo, certo? Então é o que nós vamos considerar, tá bom? Vamos lá, próximo slide, tá? Eu coloquei aqui que a diferença em cada uma delas, né? Vamos pensar numa linguagem musical, tá? A diferença é que em cada uma dessas notas que vocês tocaram, tá? A primeira, a terceira e a última, qual que é a diferença? É que a primeira nota, que é o primeiro Dó que vocês tocaram lá no início do teclado,
ela tem um som grave, certo? Então, conforme eu escrevi aqui, estou passando com laser, tá? A nota dó é grave, tá? A terceira nota, que é o dó central, ela é um som médio, tá? E a última nota, certo? Ela tem um som agudo, ok? Então, essa é mais ou menos a diferença dessas três notas, tá? Geralmente é que eu não tenho uma foto aqui, tá? Numa mesa de som, quando vocês forem olhar, né? Não sei para quem vai tocar na igreja ou não, tá? Mas para quem conhece mesa de som, aparelho de som, seja que for, vocês vão notar o quê? Que lá na mesa de som, certo? Só um minutinho, pessoal. Pronto. Certo? Então a diferença é que essas três notas, tem três canais na mesa, tá? Três canais não, três faders, que cada um deles tá escrito low, mid e high, tá? Depois eu vou colocar isso para vocês mais detalhado em próximas aulas, tá? O que isso significa? Significa low, ou grave, o mid médio e o high agudo, tá bom? Então, isso daí tem a ver com o som, tá? Qualidade de som, enfim, tá bom? Mas falando em música, tá? A diferença dessas três notas é que a primeira é uma nota grave, a terceira é uma nota média e a última é uma nota aguda, tá bom? Finalizando aqui nossos slides, tá? Não esqueçam de anotar essas informações no caderno de música de vocês, tá bom, pessoal? Para quando a gente for voltar nossas aulas de música, tá? Na escola, tá? É bom que vocês já cheguem com isso em mente, tudo anotado, tudo certinho, tá bom? Pessoal, obrigado por terem assistido essa aula, tá? Ainda hoje estarei mandando os exercícios técnicos para vocês fazerem, tá bom? Então se dediquem, estudem, tá? Tirem as dúvidas, tá? Se esforcem e qualquer novidade eu estarei mandando mensagem para vocês, tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês e até nossa próxima aula.